Amém? Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, amém? Quantos estão na expectativa de receber uma palavra do Senhor nessa noite? Nós viemos aqui nessa noite para adorar a Deus, para falar com Deus, para fazer as nossas orações e petições, mas nós esperamos que Ele fale conosco também, amém? É através da sua palavra que Ele dá uma direção para a igreja, e se nós andarmos nessa palavra, todo o nosso caminho vai ser abençoado, as bênçãos vão nos alcançar, né? A palavra do Senhor diz, se nós andarmos nas palavras dele, e se as palavras dele estiverem em nós, nós seremos abençoados, amém? Glória a Deus. Então, um dos princípios para sermos abençoados, né, nós viemos aqui pedir uma bênção de Deus, então é obedecer a sua palavra. Então, esse é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Prepare o teu coração para receber essa palavra. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos antes de lermos os versículos. Quero que você feche seus olhos, faça uma inflexão, não sei se existe essa palavra, mas um pensamento, reflete consigo mesmo, não é? Sobre sua vida, sobre o que você veio fazer aqui hoje, que o Espírito Santo guie-nos nessa noite através da sua palavra, que os problemas, né, que a gente tem que resolver amanhã fiquem do lado de fora, que neste momento o Senhor leve cativo ao seu trono as nossas mentes, nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor prepare o nosso coração, Pai, para esta palavra. Leva a nossa mente cativa ao teu trono, Senhor. Que os pensamentos que venham à nossa mente sejam pensamentos do Senhor, do teu Espírito, revelando para nós, iluminando a tua palavra na nossa mente, que ela possa descer ao nosso coração, e a partir do coração, ó Pai, possa fluir para todo o nosso corpo, toda a nossa vida, esta palavra de vida, que haja um fluir do teu rio aqui nessa noite, Senhor. A palavra do Senhor diz que por onde o rio passa, ele traz vida. Então que seja um fluir do rio, ó Pai, passando pelos bancos, passando pelas famílias, passando pelos corações, os corações que estão, ó Pai, talvez sofridos, abatidos, oprimidos, talvez brigados, ó Pai, com sentimentos de ódio, com sentimentos de rancor. Ó Pai, que este rio possa passar, que este rio possa trazer sentimentos, ó Pai, de perdão, sentimentos de graça, sentimentos, ó Pai, de reconciliação, ó Pai, sentimentos do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então que esse seja este rio nessa noite, ó Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude nessa noite no caminhar dessa palavra, ó Pai, no entender dessa palavra. Pai, que nada venha do homem, ó Pai, cala, Senhor, nesta hora toda a voz do eu, toda a voz do diabo, toda a voz do mundo, que nós possamos ouvir somente a voz do Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses, ele é motivado por um recado, né, de Timóteo. Timóteo havia estado com os Tessalonicenses, e então Timóteo traz o relatório da igreja para Paulo, e Paulo fica muito feliz com aquela igreja, né? Então ele é motivado a escrever essa carta para louvar os crentes que estavam ali, louvar a fé daqueles crentes. E a fé daqueles crentes já tinham ido, já era reconhecida na Macedônia, na Acaia e em toda a região. E Paulo agradece, né, fica muito feliz e fala assim: apesar das nossas tribulações, vocês têm sido um alívio para nós, têm sido um bálsamo, uma alegria. É tão bom saber que tem uma igreja firme, né, no Senhor, e que professa a fé no Senhor Jesus e age de acordo com a palavra do Senhor. E Paulo vai tratar nessas cartas, a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, de alguns assuntos muito delicados e talvez que caia, trazendo para nós aqui, muito polêmico, talvez, né? E como diz aqueles memes, né, da internet, diz, algumas pessoas não estão preparadas para este assunto.
né? E quando o Nani perguntou qual é o tema da palavra, eu falei, eu lutei com esse tema a semana inteira, mas eu vou falar, é a segunda vinda de Jesus Cristo, né? E como que a igreja tem que se comportar enquanto aguarda essa vinda. E falar da segunda vinda do Senhor é algo desafiador para mim, porque eu falei, Deus, eu não estou pronto para isso. E Deus falou, eu sou o Senhor que dou a palavra, que está escrito aqui, né? Eu sou o Senhor que a salvação te alcançou para a igreja, né? Deus não te chamou para a ira, mas te chamou para a salvação. Então, se você faz parte da igreja do Senhor, então você está preparado para isso. Então, nós vamos falar de um tema que talvez muitos se desviem dele, talvez muitos não querem falar sobre ele. Eu relutei em escolher esse tema, mas estou aqui em obediência ao Espírito Santo de Deus para falar sobre a vinda do Senhor, né? A segunda vinda do Senhor. E é um tema que nós, como cristãos modernos, né, contemporâneos, nós às vezes nos esquecemos, né, que o Senhor está às portas, que o Senhor está próximo. E vivemos uma vida que muitas vezes é em desacordo com essa promessa do Senhor Jesus. O Senhor prometeu, eu vou para o Pai, mas voltarei. E esse sentimento de que Ele iria voltar, ele está mais vivo e mais latente na igreja primitiva. A igreja de Atos, se nós formos ler a igreja de Atos, eles vendiam os seus bens, eles davam tudo, eles entregavam tudo, porque eles tinham uma noção de que o Senhor vai voltar em breve e eu preciso estar preparado. Enquanto eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, o Senhor colocou muito forte no meu coração de que nós precisamos estar preparados para esse dia. E o que nós temos feito, ou o que nós devemos fazer para quando chegar nesse dia? E esse dia pode ser hoje, pode ser amanhã, então por isso essa palavra, ela é urgente. Não pode ser deixado para depois. Eu tentei até negociar com Deus, falei, Deus, deixa isso para o pastor, deixa para depois. Ele falou, mas e se acontecer domingo? E se acontecer na segunda? Você vai privar a igreja dessa palavra? Eu falei, então tá bom, vamos lá. E por isso eu peço que os irmãos fiquem em oração, que o Espírito Santo nos guie. Não é? Nós vamos apenas ler o que Paulo disse à igreja de Tessalônica e tentar pedir para que o Espírito Santo nos ilumine e entender o que ele quis dizer com isso. Não é? O 1 Tessalônica, ele, pelo menos 2 assuntos polêmicos, eu digo polêmico no nosso tempo, né, que Paulo fala com a igreja. É uma igreja já estabelecida, é uma igreja que está dando testemunho, então Paulo dá um alimento mais forte. Não é? E aí eu penso que nós, como igreja, hoje, contemporânea, nós precisamos desse alimento mais forte. Né? Nós estamos alimentados muito pela internet, né? pelos stories, pelo Facebook, de palavras motivadoras, palavras de autoajuda, palavras de que você vai vencer, que você vai prosperar, de que Deus vai te abençoar, mas pouco tem se falado sobre se preparar verdadeiramente para receber o Senhor Jesus. Será que a igreja está se preparando para viver no céu ou ela está se preparando para viver na terra? Muito tem se pregado de como viver na terra, mas pouco tem se falado do que fazer para viver no céu. E é lá que nós vamos viver a maior parte do nosso tempo, a eternidade, não é? Se nós vivermos aqui 80, 90, 100 anos, né? Minha sogra quer viver 100 anos. Deus dá misericórdia para nós, né? E para ela, dá saúde para ela e misericórdia para nós. Quer viver 100 anos? 100 anos é muito tempo, né? Eu falo para os meus alunos lá, falo, quantos anos você tem, meu filho? Você está aí, né? Não quer fazer nada, né? Não presta atenção, faz bagunça na hora da aula. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. Eu tenho 18 de aula, de sala de aula. Eu sei muito bem cada um de vocês, a característica de cada um de vocês. Então, não vem tentar me enganar, não. O tanto que você tem de vida, eu tenho de sala de aula.
Aí ele já, tipo assim, né? E eu penso assim, você precisa viver 3 vezes mais para chegar onde... Aí eu penso, nossa, quanto tempo eu já vivi, né? Quanto tempo já se passou, e eu estou ficando velho, e quanto tempo ainda vou viver? É muito tempo, né, na Terra, mas nem se compara com a eternidade. Então, o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é que nós temos, como igreja, de virar essa chave. Nós precisamos virar a chave, falar assim, qual que é o mais importante, então? Viver esses 100 anos ou viver a eternidade? Então, nós temos que mudar de prioridades. Nós temos que começar a alimentar, nós temos que começar a trabalhar, a treinar, a viver para a eternidade. E não somente para essa vida. O próprio apóstolo Paulo disse que se o homem... ele busca apenas os recursos dessa terra, né? Os frutos dessa terra, ele é o mais miserável de todos. Porque tudo que nós pudermos alcançar aqui, tudo que nós pudermos ser aqui, não se compara com a glória que nos está reservada. Então, você pode imaginar tantas coisas, né? Nós estamos vivendo em dias, né, de planejamentos, de querer alcançar coisas, de querer construir coisas. E o Senhor vem para mim com essa palavra e dizer assim que tudo bem você querer as coisas, conquistar as coisas, mas essas coisas não podem ser maior do que o teu anseio, a tua necessidade ou o teu desejo de viver na eternidade. Então, tudo que você construir aqui vai virar pó, vai virar cinza. Então eu não vou construir nada, então eu não vou mais trabalhar. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que nós precisamos virar a chavinha e dar prioridade para uma vida eterna. E em segundo plano, a vida terrena. Que a nossa vida terrena seja para a honra e glória do Senhor. Que nós vivamos os melhores dias na terra. Que nós possamos desfrutar dos melhores frutos do nosso trabalho. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mas que isso não fique em primeiro plano. Mas que a nossa vida com Deus, lá na eternidade, seja a prioridade da nossa vida. Amém? Então, quando nós priorizamos a vida com Deus na eternidade, nós vamos colocar alguns padrões de vida para nós vivermos aqui nessa terra, não é? Nós não vamos nos deixar contaminar pela ideia do mundo, pelos pensamentos mundanos, pelas articulações que o mundo faz para conquistar coisas. Nós vamos estar com a mente de Cristo, vivendo no plano terreno, mas com a mente de Cristo, vivendo para a eternidade. Amém? Portanto, leiamos Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo.
Glória a Deus. Nós já oramos, não é? Aqui, Paulo começa a falar sobre a segunda vinda do Senhor. Né? Se voltarmos um pouquinho no capítulo 4, ele responde uma dúvida também da igreja sobre aqueles que morreram no Senhor. Né? E ele diz lá no capítulo 4 que aqueles que morreram, assim quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Está vendo por que esse é um assunto que não é para qualquer um? É um assunto espiritual, somente para os crentes espirituais. Quando fala de arrebatamento, quando fala de segunda vinda de Cristo, quando fala de glorificação, é um assunto muito distante para uma mente não espiritual. Para uma pessoa que não conhece a Cristo, talvez ela não vá entender o que é isso. Mas nessa noite, o Senhor está falando com a igreja dele, e quem sabe, aquele que não ainda é crente, possa ouvir essa palavra e se converter ao Senhor Jesus ainda nessa noite, por causa da necessidade de viver com Ele na eternidade. No capítulo 4, ali no finalzinho, ele fala sobre os mortos em Cristo e a vinda do Cristo. Agora, no capítulo 5, ele vai falar sobre os vivos. Então, a dúvida era, aqueles que morreram, ressuscitarão primeiro, ressuscitarão depois, já foram ressuscitados, dormem com Cristo ou não? E ele fala, quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Agora ele vai falar não dos mortos em Cristo, mas dos vivos em Cristo. E essa palavra é para mim e para você. Quem está vivo aqui nessa noite? Dá um glória aí, em nome de Jesus. Está vivo? Oh, glória. Amém. Então ele vai falar para nós, os vivos. Ele fala assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Lembra que eu falei que Paulo estava alegre por uma igreja firmada na palavra e que compartilhava a sua fé, compartilhava o amor, era uma igreja firme? Portanto, ele confirma aqui, dizendo, eu não preciso ensinar essas coisas para vocês, vocês já sabem, já são maduros o suficiente, já caminham com Cristo o suficiente e já sabem com precisão sobre esse assunto, a segunda vinda de Cristo. Então, eu falo com irmãos aqui, que já têm muitos anos de igreja, outros se converteram há pouco tempo, mas sobre este assunto, é unânime. Se eu for perguntar para cada um aqui, todos sabem, com precisão, de que a segunda vinda de Cristo virá como um ladrão de noite. Ou seja, o ladrão, ele não avisa quando vem, né? Porque se avisasse, nós cuidaríamos da casa. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus fala sobre ser sóbrio, né? Sobre vigiar. Se nós soubéssemos quando o ladrão viesse sobre a nossa casa, a gente ficaria vigiando, não é? Mas uma característica da segunda vinda de Cristo é que nós não sabemos a hora e nem os tempos, nem há épocas. Estudando sobre este assunto, nessa palavra aqui, eu descobri que tempos e épocas, no original, está como Cronos e Kairos. Cronos é o nosso tempo aqui, né, o relógio, 24 horas, as estações do tempo. A gente tem uma noção do Cronos, de acordo com o nosso relógio e nosso calendário. Mas o Kairos, nós não temos essa noção. Porque o Kairos está relacionado com Deus. Então, quando ele fala relativo aos tempos e às épocas, ou relativo ao Cronos e o Kairos, eu não posso falar nada para vocês. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, ele acontece por determinação de Deus. Por uma ocasião que Deus acha necessário agir, então ele vai e age no tempo dele. Pode demorar um dia, 1 hora, 10 minutos. Num instante, Deus pode curar uma pessoa. Num instante, Deus pode mudar a vida de alguém. Também pode durar 1 mês, 1 ano, 10 anos.
quantos nós conhecemos pessoas que nós conhecemos, entes queridos, que demoraram décadas para se converterem? E quando se converteu, logo se converteu, Deus o chamou para si, logo morreu. Aí a gente pensa, nossa, mas demorou tanto, mas demorou no nosso tempo, no Cronos. Mas o tempo de Deus é perfeito. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Deus é providencial. No momento certo, o Kairós de Deus acontece. No momento certo, há uma provisão de Deus. Então, Paulo está falando para a igreja aqui, sobre tempos e épocas. Não há necessidade de falar. Mas uma coisa é certa, vocês já sabem que o dia do Senhor, ele vem como um ladrão. Ele vem como uma surpresa, ele vem como sem avisar. Aí ele completa, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Outra característica sobre a segunda vinda de Cristo, que vai ser repentina, que vai ser de repente. Por isso nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos a hora e nem o dia. Por isso, hoje é uma convocação solene para que nós nos aliemos, para que nós nos consertemos com Ele, para que nós nos preparemos para esse dia. Por isso, a urgência dessa palavra, porque Ele vem como uma hora, um dia que nós não sabemos. A segunda característica é que Ele vem, o dia do Senhor é um dia de trevas. Ou seja, Ele diz assim, quando disserem por aí, a paz, a segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Uma característica da segunda vinda do Senhor é que ela vai vir de repente. Mas uma segunda característica é que ela vai ser um dia de trevas sobre a terra. E de modo nenhum, ninguém vai escapar desse dia. Então, se a gente não pensa nisso, se a gente vive uma vida sem pensar nisso, sem nos conectar com o céu, sem nos conectar com o espiritual, nós corremos o risco de viver uma vida toda e morrer lá na praia, morrer no final, sem saber, sem alcançar o prêmio que está guardado para nós. Nós corremos o risco de viver uma vida toda servindo a Deus, mas chegar lá no dia e Ele falar, eu não te conheço. Vai ser um dia de trevas sobre a terra. A palavra do Senhor diz que os montes vão fugir da presença dEle, ou seja, não vai ter nenhum lugar para se esconder. Haverá um vácuo, Deus vai limpar a terra. E quem vai estar diante dEle? Os homens, a igreja e os homens. Alguns Ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai. Outros Ele vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Dia de choro, dia de dor. A palavra diz que os homens procurarão a morte e não vão encontrar. Procurarão a morte e não vão encontrar. Dia de trevas sobre a terra. Isaías descreve esse dia como um dia terrível, dia de escuridão, e o sol vai sumir, tudo vai desaparecer, todos vão fugir, menos os homens, porque esses homens já está marcado o dia do julgamento. Então Paulo, nessa primeira parte aqui desse texto, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo e fala para os tessalônicos de que é um dia que vocês não sabem que dia que vai ser de repente, e vai ser um dia de dor. Ele compara esse dia com dores de parto, àquela que está para dar à luz. Hoje em dia, nós podemos evitar, as mulheres podem evitar essas dores de parto, marcando uma cesariana, fazendo um outro tipo de procedimento, Fala, vou agendar o dia que vai ser o dia do nascimento do meu filho. Mas, naquela época, algum tempo atrás, essas dores eram inevitáveis. Todas as mulheres tinham que passar por essas dores.
Não tem como evitar. Por isso que ele fala, de modo nenhum escaparão. É tão terrível, ele compara esse dia com dores de parto. As mulheres aí presentes que passaram por essa experiência, podem visualizar, vislumbrar, comparar, mas é tão terrível aquele dia que ele compara com essas dores de parto, porque a própria dor de parto foi um dos castigos que a Eva recebeu lá no jardim, né? Se fosse coisa pouca, Deus não tinha colocado a figura da dor de parto, dizendo, a partir de hoje, para você gerar, você vai ter dor de parto. Quer dizer, é uma coisa terrível. E ele fala que ninguém vai escapar. Então, a segunda vinda do Senhor é uma vinda repentina, nós não sabemos o dia. E é um dia terrível de trevas e que ninguém vai escapar. Só que agora no versículo 4, ele começa com uma conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, entretanto. Ele fala assim, o dia do Senhor vem, vai vir de surpresa, vai vir como ladrão da noite, e vai ser terrível, vai haver grande destruição, vai ser dias de trevas, de dores, de choro, de pranto. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Epa, peraí, não vai me pegar de surpresa, porque eu vou saber o dia? Não, quanto a dias e épocas, nós não sabemos, né? O próprio Jesus falou, sobre dias e épocas, não convém vocês saberem sobre isso. Mas não nos pegará de surpresa, porque nós, aqui diz, porque, versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. O dia que vai ser terrível, de trevas, de morte, vai ser para aqueles que serão julgados, que já estão condenados, aqueles que não aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para aqueles que têm o Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus, vai ser o dia de glória, vai ser o dia de redenção, vai ser o dia de soltar o fardo. Sabe aquele soldado que vem com aquela mochila pesada, com o seu rifle, com os seus mantimentos, e dizendo, eu preciso dessa mochila, porque a única coisa que me segura aqui nessa guerra é essa mochila. Se eu perder essa mochila, eu vou morrer. E ele vem, mas quando ele chega diante do Senhor dos Exércitos, do general de guerra, o general fala para ele, pode largar isso aí, porque eu sou o seu supridor, eu sou o seu suprimento. Você não precisa mais de rifle, você não precisa mais de pão, você não precisa mais de água, porque eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você não precisa de rifle, porque eu luto por você. Amém? Então, ele apresenta o dia terrível do Senhor, mas ao mesmo tempo ele traz uma consolação ao coração daqueles irmãos, e essa consolação que o Senhor quer trazer aos nossos corações nessa noite. Ele quer trazer para nós a convicção de que naquele dia nós seremos salvos, nós já somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus, e que nós, como filhos da luz, filhos do dia, aquele dia não vai ser uma surpresa para nós. Não porque nós saberemos o dia, mas porque nós estaremos preparados. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 insensatas, loucas, né? Nenhuma das 10 sabia o dia e nem a hora, não sabia. E o dia chegou, ei, aí vem o noivo. Pegou de surpresa 5 só. Mas espera aí, as 10 não sabia. Por que só 5 ficaram surpresas? Porque as outras 5 já estavam preparadas, já esperavam. Há menos tempo ou mais tempo, elas já estavam preparadas. Por isso não foram pegas de surpresa. Então a surpresa que ele está falando aqui não é que nós já sabemos o dia, não. É porque quando esse dia chegar, nós estaremos preparados em nome de Jesus.
E o apelo aqui nessa noite é para que cada um de nós, a começar do pastor, sejamos preparados para aquele dia, irmãos. Não sejamos pegos de surpresa. Em nome de Jesus, quem está aqui nessa noite não pode ser pego de surpresa. E avisa quem não está para assistir essa palavra lá no YouTube, porque não pode ser pego de surpresa aquele que foi avisado. Essa palavra é para nos alertar, essa palavra é para nos acordar, para nos despertar. Nós somos filhos da luz, filhos do dia, e não seremos pegos de surpresa, porque nós estaremos preparados em nome de Jesus. Versículo 6, assim pois, ou seja, agora já não é uma conjunção adversativa, é uma conjunção conclusiva, ele está concluindo, opa, você já é filho da luz, então vamos concluir aqui o assunto. Assim, então, não durma, não se distraia como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele conclui aqui com a igreja de Tessalônica, eu quero concluir com você, de que, já que nós somos filhos da luz, então nós não podemos dormir, não podemos ficar distraídos. Esse dormir aqui não é o dormir de morte, é o dormir de distração. Ele fala, então, já que vocês são filhos da luz, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quem são esses demais? Como os loucos, como aqueles que não têm o conhecimento, como aqueles que não têm a palavra, como aqueles que não têm a salvação. Não sejamos como os demais, não sejamos como o mundo, não sejamos como o ímpio, não sejamos como aquele blasfemo, não sejamos como o promíscuo, não sejamos como o bêbado, não sejamos como aquele desavisado que vive a vida pelos prazeres da carne. Não sejamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sobriedade. Aqui há alguns contrastes, não é? Contraste entre filhos da luz e filhos das trevas. Filhos do dia, filhos da noite. Aqueles que vigiam e aqueles que dormem. De que lado você está? De que lado você está nesse texto? Espera aí, eu sou filho da luz. Esse dia não vai me pegar de surpresa, eu vou estar preparado. Mas ele está me advertindo de que eu não tenho que dormir, que eu não posso dormir. Quando ele fala que, ei, não durma, quer dizer que há uma possibilidade de você dormir, não é? Porque se simplesmente fosse assim, eu já sou filho da luz, então beleza, já estou salvo. Mas ele fala assim, ei, peraí, já que você é filho da luz, então não durma, vigie, alguma coisa tem que ser feita. Então nós vamos pensar de que mesmo os filhos da luz, mesmo os filhos do dia, estes podem dormir. Porque há uma advertência para não dormir. Se há advertência para não dormir, quer dizer que há uma possibilidade de dormir. Versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios. E eu fiquei pensando, o que pode nos embriagar? O que pode nos distrair? Talvez você aí, no seu lugar, você já está pensando, o que te distrai? O que te leva para longe da presença do Senhor? O que te embriaga? O que é a embriaguez? A embriaguez, ela tira a pessoa do seu senso normal, ela começa a ter delírios, ela começa a fazer coisas que não fazia quando estava sóbrio, ela começa a ter uma alegria excessiva, e a gente vê que aquela alegria daqui a pouco ele está rindo, daqui a pouco ele está chorando, desce lágrimas sobre os olhos, de repente ele está rindo, fazendo piada, sem graça, sabe aqueles bêbados?
faz piada sem graça, é inconveniente, é invasivo. Esse é um embriagado. Ele perde a noção de quem ele é. Ele perde a noção do que ele pode ou não fazer. E a pergunta é, o que pode nos embriagar como crentes? O que nos está embriagando? Algo que nos embriaga faz com que nós percamos a noção de quem nós somos, de onde nós viemos, da identidade de Cristo em nós. Quando nós estamos embriagados pelas coisas do mundo, pelas conquistas, pelo dinheiro, embriagado pelos relacionamentos, pela família, pelo carro, pelo trabalho, pela profissão. Quando nós estamos embriagados pelas coisas deste mundo, talvez nós corremos o risco de perder a identidade do cristão. Então, por estar cheio dessas coisas, né, cheio dos desejos do mundo, cheio das conquistas da terra, nós estamos embriagados e acabamos nos tornando como os demais. E podemos tomar atitudes que desagradam o Senhor. Podemos quebrar princípios em prol de beber mais, de se embriagar mais, de se deleitar mais. Porque o bêbado é assim, quando ele fala assim, é a última, é a derradeira. Não, ele vai pegar mais uma, e mais uma, e mais uma, e ele não para. O embriagado, ele não para. Ele é insaciável. O sóbrio, ele julga as suas ações. Ele pontua o que vai falar. Ele raciocina as suas falas, os seus pensamentos, as suas ações e as suas reações. O embriagado, ele não tem domínio de si. O embriagado, ele não tem domínio, ele é solto e qualquer coisa pode dominá-lo, qualquer coisa pode guiá-lo. Alguém pega pela sua mão, não, vem para cá que fica bom. Não, vem para cá, tem alguém que vai fazer uma oração por você. Não, vem para cá, se a gente tomar um banho aqui de sais, vai melhorar. Não, vem para cá que eu tenho um negócio legal para você. Não, vai para lá, vem para cá. E é o embriagado, porque ele está querendo o quê? Satisfazer a vontade da carne, da alma, do coração. Ele é insaciável, ele está embriagado, ele perdeu a noção de si. Mas o sóbrio, ele sabe quem ele é. Ele tem uma identidade, ele sabe o endereço de casa. Mesmo quando o sóbrio, ele tropeça. Porque não é só o bêbado que cai na rua. O sóbrio também pode cair num buraco, chutar uma pedra, acontece um acidente. Mesmo quando o sóbrio cai, ele se levanta e consegue voltar para casa. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe que tem um pai. Ele sabe que tem uma igreja. Ele sabe que tem um Deus. Mesmo quando ele está muito longe de casa, o sóbrio ele consegue voltar. Mas o bêbado, o embriagado, quando ele se perde, ele precisa de um renovo, qualquer um pode direcionar ele para onde, porque ele não sabe o caminho de volta. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós sabemos para onde recorrer, nós sabemos para onde voltar, nós sabemos que temos um Pai, amém? Nós sabemos que temos uma casa, em nome de Jesus. Mesmo se cairmos, nós podemos nos levantar e o Papai estará de braços abertos para nos acolher, em nome do Senhor Jesus. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Versículo 8, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo usa aqui uma ilustração de que ele usa sempre, né? Ele gosta dessa ilustração do soldado, né? Da couraça, do capacete, da guerra. E ele fala assim que os sóbrios, ele precisa então, para que ele não durma, para que ele não se distraia,
para que as coisas do mundo, as conquistas, os prazeres do mundo, as ofertas do maligno não nos distraiam, nós precisamos estar sóbrios e vigiantes como um soldado. Então nós temos que nos revestir como uma couraça da fé e do amor. E tomar também um capacete, o capacete da esperança da salvação. Ou seja, uma couraça que protege nosso coração, que protege nossos sentimentos. A palavra do Senhor diz, de tudo que deves guardar, guarda teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. É isso aí, pastor? Glória a Deus. Ajuda aí, pastor. Protege o coração, é dele que saem as fontes, né? Eu estava preocupado, né? Eu estou preocupado ainda com a minha saúde, e eu preciso ir ao médico, e a gente estava estudando, lendo algumas coisas, fala de veias, né? E o coração é ele que pulsa, né? E ele que joga sangue para todo o corpo. Ele pulsa, ele pulsa. E se alguma veia dessa parar, se alguma veia dessa entupir, nós corremos sérios riscos. Então, quando ele fala, se revista, guarda o teu coração com fé e com amor. A couraça é uma armadura, né? A parte da armadura da couraça é que protege o peito aqui, o coração. Ou seja, proteger os sentimentos, o coração, aquele que flui para o seu corpo todo, para a sua vida. Protege ele. E protege também aqui a cabeça da salvação. Na cabeça a gente tem que ter a certeza dessa salvação. A esperança, qual é a tua esperança? A tua esperança é que amanhã você ganhe na Mega Sena? A esperança é que amanhã você tenha um bom emprego, passe no concurso? Estou estudando, vou passar em nome de Jesus. Mas essa esperança, eu estou falando de uma esperança maior que essa, né? Qual que é a sua esperança? Que amanhã aconteça alguma coisa boa para você, mas a esperança que ele está falando aqui é a esperança que vai nos levar para a vida eterna. Tome o capacete, a esperança da salvação. Você precisa saber, você precisa ter a consciência e a convicção de que, e ele dá essa convicção para nós e para a igreja de Tessalônica, no versículo 9, ele fala assim, por que você tem que ter a certeza da salvação? Porque, versículo 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aleluia. Ou seja, Jesus já fez todo o trabalho. Lembra daquela música? É teu somente, eu não vou cantar aqui não, é teu somente o teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Se o Miguel estivesse aqui, ele fala, para pai. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O Senhor fala aqui, porque Jesus, o nosso Senhor, Ele morreu por nós. Morreu. E para que quer vigiemos, quer durmamos, esse dormir aqui, sim, está relacionado com morte. Ele fala assim, quer estejamos vivos, vigiando, ou quer já dormimos, aí ele retoma o tema do capítulo 4, sobre os que dormem no Senhor. Ele fala assim, quer vigiemos, nós, os vivos, quer os mortos que dormem, vivamos em união com Ele. Essa é a certeza da nossa salvação. Isso que a gente tem que ter aqui, na mente, no coração, na alma, isso tem que fluir para o nosso espírito, isso tem que fluir para o nosso corpo, para o nosso comportamento. A nossa vida tem que ser guiada por esse sentimento, por essa esperança e por essa convicção. Que eu vivo nessa terra para glorificar o nome do Senhor, mas daqui a pouco eu estou indo para lá. Quando nós tivermos essa consciência, muita coisa vai mudar na nossa vida. Algumas coisas que hoje enchem a nossa cabeça de preocupação já não vai nos preocupar mais. Algumas coisas que nós depositamos tanta força, tanta energia, tanto recurso naquilo, nós vamos direcionar para outras coisas.
E é aqui que eu quero falar o que a igreja deve fazer então, enquanto aguarda a segunda vida do Senhor Jesus Cristo. Onde que nós devemos depositar a nossa energia, a nossa força? Já que nós temos essa certeza da salvação, nós como igreja, o que nós devemos fazer? Versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ele está falando aqui para os tessalônicos, falando assim, vocês já estão fazendo, ok? Mas continue o quê? Consolando uns aos outros. Continue edificando uns aos outros. Edificando e não destruindo uns aos outros. Consolando, não perturbando uns aos outros. Não sendo pedra de tropeço, mas sendo aquele que vai trazer consolo, que vai trazer edificação. Se a palavra que sair da tua boca não for para edificar, não fale nada, é melhor ficar calado. O que a igreja deve fazer, então, para estar preparada para aquele dia? Versículo 14. O que nós devemos fazer, então, para esperar esse grande dia? Estarmos preparados. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos. Sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom e abstém-se-vos de toda forma de mal. Amém. Obrigado. Aqui já inicia uma outra pregação, um outro sermão, mas o que eu queria deixar para vocês é: o que nós devemos fazer para esperar o Senhor Jesus? Qual é o nosso papel como igreja? Confesso a vocês que antes de meditar, de parar para pensar sobre isso, eu imaginava que teríamos que fazer muitas coisas. Eu preciso me corrigir em tantas áreas, nós precisamos sim corrigir, nós precisamos ser santos, sim, precisamos estar aprumados, correto? Mas o que Paulo nos ensina aqui é que como igreja, para esperar a segunda vinda de Cristo, nós devemos fazer o que nós já estamos fazendo, ou o que deveríamos estar fazendo: consolar uns aos outros, consolar os desanimados, amparar os fracos, ser longânimo. O que é ser longânimo? Não se irá facilmente, não retribuir mal com mal, mas retribuir o bem com o bem. Regozijar sempre, ficar feliz sempre na tristeza, na alegria, na dor, na enfermidade, na saúde. Regozijar sempre, porque a nossa alegria vem do Senhor e não das circunstâncias. E orar sem cessar. Esse é o papel da igreja, orar sem cessar. E ansiar para que este noivo venha. Ansiar e desejar que ele venha. Então que nós possamos assumir nosso papel. Não é tão difícil, irmãos. Todo o trabalho já foi feito por Senhor Jesus lá na cruz. O que nós devemos fazer, então, é somente replicar esse amor. É retribuir. É multiplicar o bem entre vós. E não retribuir o mal com o mal.
olhar para o lado e não só para o nosso umbigo, mas olhar para o lado. Olhar para o fraco, amparar o fraco, sustentar o caído. Ter olhos de misericórdia. Igreja, lugar de misericórdia. Igreja de lugar de acolhimento, de abraçar, de cuidar. Quantos entram nessa igreja e saem da mesma forma, sem nenhum oi, um boa noite, um cuidado, um abraço, um aperto de mão? O que Paulo está falando assim é, vocês precisam vigiar, vocês precisam orar, mas vocês precisam cuidar uns dos outros. Vocês precisam edificar uns aos outros. Você precisa olhar para o lado e ver quem está do seu lado e cuidar dele. Porque é isso que o Senhor quer quando Ele chegar, quando Ele voltar. Ele quer ver uma igreja cuidando uns dos outros. Em união com Ele. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Primeira Timóteo capítulo 3, fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, ou seja, embriagados, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. E aí ele fala para Timóteo, tu porém, versículo 14, permanece naquilo que aprendeste. Tu porém, foge dessas coisas. Aquilo que nos embriaga, o egoísmo, a avareza, as calúnias, as fofocas, as calúnias, as jactâncias, as concupiscências da carne, os prazeres da carne, a arrogância, tudo aquilo que nos embriaga, foge disso. Foge disso. Permaneça naquilo que você aprendeu, na palavra do Senhor. Permaneça no Evangelho puro e simples. O Evangelho que diz que é melhor dar do que receber. O Evangelho que diz que os últimos serão os primeiros. O Evangelho que diz que se pedirem para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te pedirem a tua capa, dá a túnica também. Esse Evangelho que nós devemos viver. Esse Evangelho que Paulo nos instrui a viver. Edificai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, na palavra do Senhor. Convida o irmão para orar na sua casa. Convida o irmão para ler a Bíblia contigo. Convida o irmão para ter um momento de estudo lá, na hora do almoço. Nem que seja numa chamada de vídeo. Teve uma época que nós fizemos uma campanha aqui de chamada de vídeo de oração. E eu orava com o Emerson. Acho que foi o tempo mais edificante da nossa casa. Porque nós víamos pessoas orando por nós. E nós éramos impelidos a orar por eles. E a bênção vinha, derramava aqui, a gente derramava lá. E foi bênção demais. E quem sabe nós possamos voltar a orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Que coisa difícil, pastor. Precisa de uma campanha para orarmos uns pelos outros. Feche seus olhos em nome de Jesus. Peça que o Espírito Santo fale com você. Pai, nós queremos orar uns pelos outros. Nós queremos edificar uns aos outros. Nós queremos lembrar do nosso irmão e não só de nós mesmos. Passamos uma semana inteira correndo atrás das nossas coisas, resolvendo nossos problemas, enquanto nossos irmãos estão precisando de uma oração. Enquanto o irmão da minha igreja precisa de uma oração e eu não tenho um tempo para orar por ele. Deus, tem misericórdia da tua igreja. Que igreja o Senhor vai vir buscar naquele dia? Qual a igreja o Senhor vai vir buscar naquele dia?
Tira o coração, ó Pai, de pedra e coloca um coração de carne. Que nós possamos olhar para o lado e não somente para o nosso umbigo. Que nós possamos orar uns pelos outros mais vezes. Que nós possamos ter tempos de comunhão mais vezes. Que nós possamos ter tempos de estudos bíblicos mais vezes, juntos. A palavra do Senhor diz que os irmãos se reuniam de casa em casa, compartilhando o pão. Eles se reuniam no templo e nas casas, eles se davam uns aos outros. Não tinha um no meio deles que passava necessidade. Oh Deus, não deixe o tempo moderno nos afastar. Não deixe a tecnologia nos afastar, a correria do dia a dia nos afastar. Mas que nós possamos, a começar em mim, Deus, tomar uma atitude, uma iniciativa de orar pelos irmãos. Orarmos uns pelos outros, edificar uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Sede longânimos, ampare o mais fraco. Em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos graça e misericórdia, para que nós possamos viver uma vida que agrada o Senhor, para que nós possamos viver como igreja que agrada o Senhor, como igreja que espera o Senhor. Nosso maior desejo, ó Pai, não é, Pai, sermos abençoados aqui na terra. Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas o nosso maior desejo tem que ser, ó Pai, o Senhor, o abençoador, está contigo. Não adianta ter as bênçãos e não ter o abençoador. Queremos estar contigo, ó Pai. Por isso nos molda, por isso nos abençoa, que o Teu Espírito Santo nos guie a olhar para o lado e abençoar os irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça o irmão que está do seu lado aí. Ore por ele, ore por ele. Antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim, desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti, estar longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos como igreja, Pai. Nós possamos estar sóbrios e vigilantes, ó Deus, atentos ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus. Que cada irmão aqui nessa noite, ó Pai, possa ser despertado pelo Teu Espírito a orar, a buscar, a se santificar e a orar uns pelos outros, ó Pai, em nome de Jesus. Que esses dias sejam dias de edificação da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, haja um despertar espiritual. Aquele que dorme, ó Pai, seja despertado.
Em nome do Senhor Jesus. Desperta no Senhor para o teu dia, para a tua segunda vida. Desperta no Senhor. Que não sejamos embriagados, distraídos pelas coisas deste mundo, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, focados em Ti, no alvo, onde nós devemos alcançar naquele dia a coroa da vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, que essa seja a nossa motivação, que essa seja a nossa motivação todas as semanas, todo dia que levantarmos, seja a motivação a agradar o Senhor, abençoar o irmão, até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar o culto. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito, a graça do Senhor Jesus esteja convosco todos os dias, toda essa semana e todos os dias, até a consumação dos séculos, até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abraça seu irmão, dê a paz do Senhor. Estamos cessados em nome de Jesus.